Aimai guardou uma fiamma e pensou: como você pode queimar o fogo do homem que o amor de Dio criou? Non parlo della cenere, non parlo di polvere, ma di aquele legame invisibile e sacro che unisse la nostra anima al corpo anche nell'istante del trapasso. Fratelli, o mundo agora oferece a cremação como uma solução prática, moderna e elegante, mas é uma verdade antiga e tremenda que esta modernidade ignora. É verdade que faz vibrar o coração de todos os místicos e que São Pio da Pietrelcina viu e rivelato com lacrime agli occhi. Padre Pio, o santo dos estigmas, esquarçou o velo da aldeia e nasceu um monito. O corpo humano não é simples matéria destinada à comparação, é um templo, e sua distribuição fretolosa pode provocar uma dor que a animação se sente como um eco profundo de fogo. Oggi, neste momento de graça, scopriremo insieme 3 cose che cambieranno per sempre il vostro sguardo sulla morte, porque a animação prova um ajuste terrível quando o corpo é consignado ao fogo. A profunda diferença: todos os olhos de Dio e degli angeli através da terra consagrada e da urna dimenticata. La preghiera di Padre Pio che dona sollievo immediatamente alle anime che soffrono quieto abbandono. Ande um pouco. Oggi affrontamos um argumento que toca a fibra mais íntima da nossa fé, a dignidade do corpo humano, da vida eterna. Siamo qui non para spaventare, mas para proteger. A palavra do Padre Pio não é condena, mas o aviso de um padre que vede o perigo. O corpo è polvere, ma polvere benedetta. Ricordate ciò che San Paolo ci insegna, che il corpo è tempio dello Spirito Santo. Quina Cor 6:19. Non un involucro da gettare via, ma un'opera d'arte unta, santificata dai sacramentos. Padre Pio ci ha insegnato che quando l'anima si separa, non recide istantaneamente ogni legame. È un tempo, um espaço de amor e nostalgia, em cuja animação trema âncora para o seu vecchio gúcio. É por isso que o rito fúnebre cristão não é apenas uma saudação, mas um ato sagrado de declaração. Quando la salma riposa na terra santa, gli angeli circundano la sepoltura, la croce sulla lapide é uma profissão silenciosa. Chi riposa um filho de Dio que risorgerà. Invece, Padre Pio piangeva, vedendo o corpo ridotto in cenere e disperso, sem um sinal visível de esperança e ressurreição. Ele vide que a animação sente a decisão de freda humana, a mancanza di riverenza e a vida como um rifiuto. Fratelli, se credete nel valore della preghiera e nel potere di Padre Pio, vi chiedo un gesto semplice ma potente. Scrivete qui sotto nei commenti: Padre Pio, intercedi per i corpi e le anime che soffrono. Este è o primeiro passo para usar sollievo a chi non ha più voce. Padre Pio, do seu confessionario in San Giovanni Rotondo, aveva la grazia di vedere la transizione, quel momento sagrado in cui l'anima si stacca dalla sua dimora terrena. Egli spiegava con chiarezza che, nei primi istanti depois do trapasso, a alma não perde o legado espiritual com seu corpo. Imagine um amor duradouro e uma vida inteira. Quando a animação parte, é como se uma parte desse restasse aggrappata àquele gúcio que o serviu, e como um filho que guarda sua casa distruta, l'anima assiste com dolore a Sioche Accade. Aqui está a revelação que faz tremer o coração. Padre Pio afirma que quando o corpo vem para o fogo, sem a sacralità della benedizione, sem o abraço da croce, a animação sente um fita que é a eco mística do fogo físico. Não é uma dor carnal, obviamente, pois a alma e o espírito, mas é uma pena espiritual de desolação, uma sensação de ruptura violenta de um legado voluto de Deus. Ho visto anime piangere, diceva il santo, in quanto le fiamme divoravano ciò che era stato il loro tempio, e il loro pianto era un dolore sacro, il corpo, dono di Dio, distrutto per volontà umana affrettata. Não é um piano de soberba, mas um lamento pela mancanza de reverenza
em relação ao que está consagrado. O corpo foi o meio para receber a Eucaristia, para receber a caridade, para portar os estigmas, como no caso di San Pio Este. Domandiamoci se persino la Chiesa, nella sua saggezza, stabilisce regole preciso per la conservazione delle ceneri, proibendone la dispersione, è perché riconosce Tatl che il resto del corpo mantiene ancora un'identità sacra, porque então la sepultura tradicional é tão fundamental, porque a tradição não é mais um mero folclore, é uma verità tradotta in gesto. Padre Pio insegnava che quando un corpo viene deposto na terra consagrada, si compilasse un atto de fé na ressurreição. La terra, benedetta do sacerdote, diventa un campo santo. Un luogo pomba il corpo come un seme, riposa aspettando il giorno glorioso. La croce não é apenas um monumento, é la profezia que disse: assim como Cristo é risorto, assim risorgerà colui che chi dorme. La preghiera. Le orazioni che recitiamo in un cimitero salgono al cielo with una facilità maggiore, perché sono fatte su un luogo già marcato dalla benedizione. Il ricordo. La tomba fisica ci obbliga al ricordo vivo e alla intercessione costante. A alma, também no purgatorio, faz com que seus caris hanno uma luogo pomba sagrada vegliare su di lei. E tudo bem sucedido, em vez disso, com a urna cineraria? Padre Pio afirma que a cremação, no seu senso moderno de esmaltimento rápido, pode muito perder o senso do mistério e da attesa. Ceneri magari su uno andaime, dimenticado dopo pochi anni, ou disperso ao vento. Esta afirmação de um luogo sagrado, de um selo visível de attesa da ressurreição, a animação o percebe como um abandono, uma solidão nell'aldilà. Escolhemos o eco da Escritura. I patriarchi, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, tutti se preoccupam di essere sepolti onorando la loro carne. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro. E a tomba vuota é o nosso sinal de vitória. Se distrugiamo il seme, quale frutto aspetteremo nell'eternità? Vivemos em um tempo em que a cremazione viene venduta como progresso, praticità e volte persino ecologia. Ma Padre Pio me guardou. O que o mundo apresenta como progresso é uma armadilha para fazer diminuir o sacro. Il demonio, egli spiegava, gioisce quando l'uomo desprezza la dignità della propria carne, porqué è stato proprio na carne, na santa encarnação de Cristo, que Satana è stato sconfitto. Faremos uma distinção fundamental. Il fuoco del purgatorio. Este é um fogo de amore purificatore, voluto de Dio, que prepara a animação da glória. Il fuoco umano della cremazione. Este é um fuoco fruto de uma decisão fredda, spesso presa por comodità, ignorância ou paura della morte. Padre Pio vedeva la sofferenza delle anime che in purgatorio non si liberavano perché avevano sofferto questo doppio fuoco, il fuoco purificatore dell'amore di Dio e l'eco del fuoco umano che, ai loro occhi, era stato un atto di rifiuto e di mancanza di fede nella risurrezione della carne. Proprio porque a oferta deste anime é grande, é nossa responsabilidade usar a arma mais grande que Padre Pio si ha doado, o rosário. Para ajudar a combater esta batalha espiritual com a máxima devoção, preparamos um tesouro especial, Il Potere del Rosario com Padre Pio, Miracoli, protezione e grazie divine. Não apenas um guia para a recitação, mas uma arma verdadeira e própria para interceder, com 30 dias de intenções especiais para fortalecer sua fé e para portar sollievo também todos os animes que não sofreram o trauma da cremação. Clique no link marcado e não comente para baixá-lo abaixo, e clique em sua preferência para aquele santo. Voglio condividere un terzo, toccante, racconto, para mostrar a misericórdia de Deus che agisce através da intercessão. C'era un anziano agricoltore della Puglia, un fervoroso devoto de Padre Pio. Il suo figlio, purtroppo, aveva lasciato la fede e aveva insistito, prima di morire, per essere cremato e le sue ceneri disperse nel suo campo di grano,
in segno della sua connessione alla terra. Il padre, distrutto dal dolore e dalla paura per l'anima del figlio, andò in confessione do Padre Pio. «Padre», disse piangendo, «mio figlio ha rifiutato la croce e la terra santa. Cosa posso fare per la sua anima?» Padre Pio lo guardò con l'occhio che vedeva il purgatorio e gli rispose con infinita dolcezza: «Figlio, il Signore guarda l'amore del tuo cuore, non solo la cenere del figlio. Vai al campo dove sono state sparse le ceneri. Quella non è terra santa, ma da oggi, ogni mattina, tu andrai, farai un profondo segno della croce sul cuore e spruzzerai un po' di acqua santa na quelle terreno, recitando o ato de declaração ao preziosissimo sangue per te, quel campo diventerà un altare di intercessione». L'agricoltore obbedì con fedeltà incrollabile. Depois do mês de gravidez, mattino, enquanto borrifava a água benedetta, sentiu ritmo indescritível e profumo de flores que não existia naquele campo. Capì le sue preghiere e l'acqua santa, a quel sacramento minore que Padre Pio lodava tanto, avevano portato l'abbraccio di Dio a quell'anima. O amor do Padre transformou o cenário e o campo em lugo de consolação. Vedete, fratelli, Dio è misericordia e la preghiera può sanare ogni ferita, ma la saggezza del Santo ci insegna a fare la nostra parte onorando o corpo in vita e in morte, scegliendo la sepoltura como ato de fé. Agora, depois de compreender a série desta revelação, não se preocupe. Dio è infinitamente misericordioso. La nostra fede e la nostra carità hanno il potere di sanare il dolore dell'anima, mesmo quando scelta della cremazione è stata fatta per ignoranza o volontà altrui. Padre Pio, che teve a missão de confortare e sofferir, ci ha lasciato istruzioni chiarissime per le anime che si trovano in this particular pen. Le 3 Ave Maria quotidiane. Egli raccomandava di recitare con cuore contrito 3 Ave Maria per il defunto il cui corpo fu cremato. L'acqua benedetta come abbraccio. Padre Pio associousi a una goccia de acqua benedetta versata con fede sul luogo pomba riposano le ceneri. Se conservate o simplesmente sobre a terra, ha il potere di aliviare il fuoco del purgatorio. La Santa Messa, oferecer regularmente o santo sacrifício da messa pela alma e a forma de caridade mais elevada. Il santo di Pietrelcina esortava com fermezza i vivi, se estado preparando suas últimas disposições, scegliete la sepoltura, scegliete la terra benedetta, non lasciate ai vostri cari solo un'urna, ma un luogo sacro dove pregare. Pomba la croce veglia e pomba gli angeli sanno di sostare. Este è o ultimo ato de fé che rende ao seu Criador. Il corpo è polvere benedetta, ripeteva, non consegnalo al fuoco degli uomini, consegnalo all'abbraccio della terra e di Dio. Entrambi sono destinati alla gloria. Fratelli, é o momento de unir nossos corações na oração. Prendíamos o nosso rosário ou simplesmente metíamos a mão no coração. Preghiamo insieme con le parole che Padre Pio ci ha ispirato. Oh Signore Jesus, che hai sofferto nella tua carne per la nostra redenzione e che hai voluto che il teu corpo fosse depositato no sepolcro como sinal de esperança. Guarda com infinita misericórdia ao anime que ainda sente a dor do seu corpo espalhado pelo fogo humano. Por mérito de tua dolorosa paixão e pela poderosa intercessão de São Pio da Pietrelcina, concedei-lhe o perdão, a consolação e a luz eterna. Che quest'acqua benedetta, offerta con la fede di Padre Pio, spenga l'eco del fuoco della sofferenza e apra per tutte le anime la porta del paradiso. Amém. E vi lascio agora, como prometo, com a preghiera mais potente de Padre Pio, o piccolo atto di riparazione, que é recitado por cada necessidade, especialmente para o anime mais bisognosi da misericórdia divina. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo amatissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in riparazione dei nostri peccati
e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero, e specialmente delle anime che più hanno bisogno della tua misericordia. Esta oferta, fratelli, é o bálsamo mais sagrado que podemos conversar nas férias dos animes, recitatela ogni giorno. Fratelli carissimi, o corpo è un dono sacro, onoratelo. Non abbiate paura della morte, ma abbiate fede nella risurrezione della carne. Se esta liberdade condicional, se as revelações de Padre Pio, ele tocou seu coração, se você sentiu a verdade nesta mensagem, eu pedi um triplo ato de carità e fede. Condivida este video com todas as cores que stanno valutando la cremazione ou che hanno un caro defunto cremato para portar loro luce e soluzione. Scrivete nei commenti i nomi dei vostri defunti che hanno bisogno di preghiere. Creeremo una catena di intercessione e comunità dei santi. Iscrivetevi e sostenete. Iscrivetevi al canale e attivar la campanellina. Se você puder, considere diventare membri del canale para sustentar esta missão espiritual. Che San Pio da Pietrelcina interceda por você, por sua família e por seu anime de seus cari defunti. E innalziamos la nostra fede con l'ultima, potente affermazione. Credo nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen.